Olá, meninas! Ai, deixa eu já chamar a Feira aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Olá, boa noite. Oi, Nanda. Tudo bom? Tu consegue me ouvir direitinho? Consigo? Tá, eu consigo te ouvir também. Fê, vamos dar um minutinho pra ver se as gurias chegam? Vamos. Ô, Nanda, não apareceu pra mim no meu perfil. Geralmente, quando começa a live, aparece ali em cima, né? Aham. Não Mas eu, mas, apareceu. mas eu acabei de entrar, Fê. Ah, tá. Agora sim, né? Eu achei. Vamos pro lado. Olá, meninas, sejam bem-vindas. A gente já já vai começar, só vamos dar um minutinho pro pessoal chegar, né? Porque a gente começou 6 em ponto, bem certinho. Desde E daí, né? 8. 20 horas do Brasil, né? A gente tá com 2 horas de diferença. Sim, 2 horas. 6 Ai, eu vi horas. a Rê. Oi, Rê. Oi, gurias! Sejam bem-vindas. Eu não consigo mandar nada, né? Acho que não, Fê. Deixa eu ver. Comentar, acho que não. Acho que quando tá participando da live, não. Deixa eu ver. Olá, sejam bem-vindas. Ah, agora a gente já tem alguém, pessoas aqui com a gente. Tá pra gente Olha, começar. oi, Camila. Tudo bom? Olá, gurias. A Camila lá de São Paulo. E ela tá falando gurias. Será Ai, que não? oi, oi, prazer, Camila. Oi, Quem não, Douglas. a gente se Oi, entrega, né, Fê? A ó, gente se ela entrega. pegou o chimarrão. Ótimo, sejam bem-vindas. Olá, oi, Ana, tudo bom? Seja bem-vinda. A Ana esteve com a gente no Fernanda, tudo bem? Fernanda também, nos nossos eventos em Porto Alegre, as meninas já tiveram presentes, Legal. tiveram com a gente. Vamos lá, Fê, bora lá? Vamos. Ô, Fê, não tá dando eco? Pra mim, não. Não? Tá, beleza. Não. Qualquer coisa vocês estão aí. Então Então tá, tá. Nanda. Pelo que a gente combinou aqui, a gente tem 8 dicas e nós vamos direto ao ponto e tentar fazer uma live entre 30 e 40 minutos no máximo, é isso? Máximo, isso aí, bora lá, Fê. Então a Fê Então, vai direto começar ao ponto. por nós. Dois, Pessoal, um. dicas para a questão do tempo, time management, né? Na realidade, a gente gerencia um monte de coisa, mas todo mundo tem 24 horas. E aí, o que a gente faz com isso, né? A gente gerencia as coisas que a gente consegue, não as horas que a gente não consegue. Então, dica número 1 de 8. A primeira dica é relacionada ao foco que a gente quer dar para aquele dia. A gente tem que ter aquilo definido. E esse foco tem que estar alinhado com o nosso propósito maior, né? Então, se a minha meta, de repente, da semana, vou dar um exemplo bem assim, é emagrecer 1 quilo, o que que nesse dia eu preciso fazer para emagrecer 1 quilo nessa semana? Então, eu tenho que estabelecer as atividades de acordo com o meu foco do dia. Essa é uma primeira dica. E lembrando, né, Guri, é uma dica, essas dicas que a gente vai compartilhar são coisas que nós conversamos, eu e a Nanda, e que funciona para nós, né, Nanda? Não necessariamente todo mundo vai funcionar para todo mundo. A ideia é que a gente compartilhe essas dicas e cada pessoa selecione o que faz sentido para si, né? Isso. Porque, na verdade, né, Fê, como a gente conversou entre nós, tem muitas e muitas dicas, né? Muitas coisas que a gente pode utilizar para gerenciar nosso tempo dependendo da nossa situação. Então, essas, como a Fê falou, são o que funciona pra gente e daqui vocês podem tirar algumas ou todas, enfim, que possam ajudar vocês. Cada um vai encaixar aí na sua rotina, né? Então, direto para a dica número 2, Fê, é a questão, então, de tirar da nossa vida as decisões desnecessárias. Isso é uma coisa que eu aprendi ano passado e é um processo até para a gente se habituar, porque na verdade tem muitas coisas que a gente faz nas nossas vidas que a gente toma, que a gente precisa tomar decisões que já são, a gente pensa que é automático, a gente nem se dá conta que a gente está perdendo tempo com isso, mas que na verdade quando tu tira elas da tua vida, tu percebe, nossa, né? Tenho 10 minutos aqui, 15 ali, junta dá 1 hora por dia, são 7 horas na semana, enfim
acaba aparecendo um monte de tempo. Então, para mim, tá? Algumas coisas que me ajudaram muito, né? Então, o que eu quero dizer com tirar coisas da nossa vida que a gente precisa tomar decisões? Uma delas, que parece fácil, mas não é, é a gente planejar o que a gente vai comer durante a semana, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhas, tenho certeza que tem gente nos assistindo que também tem essa situação, ou mesmo se tu é, que nem a Fena, mora sozinha e tudo mais, independente, planejar o que tu vai, se tu vai cozinhar, né? Planejar o que tu vai cozinhar durante a semana e ter tudo pronto, e pronto não, pré-pronto, né? As coisas mais organizadas. E só o fato de tu não ter que decidir todos os dias e a todas as refeições o que tu vai fazer, procurar receita, são esses 10, 15 minutinhos que tu vai adicionando durante o dia, quando tu vê, tu perdeu 1 hora no dia tomando esse tipo de decisão. Quando que se tu já tem isso pré, né, planejado, não precisa perder tempo com isso. A segunda coisa que eu acho que é mais até significativa para mim, né, pelo menos foi a questão de não ter que decidir todos os dias o que eu vou vestir amanhã. E obviamente, ou que eu vou vestir hoje, né, acordar de manhã e ficar olhando pro guarda-roupa sem saber o que pegar. E claro que, para mim, o que eu tentei fazer foi ter um guarda-roupa mais minimalista, né? Com cores mais neutras, com coisas que facilitam mesmo a minha vida. Eu sei que tudo vai com tudo, eu pego 2 peças e tá tudo certo. Também fiz um trabalho de definir, assim, cores e estilos que iam de encontro com a minha imagem, com a minha branding, para que eu não precisasse ficar pensando nisso todo dia. Porque, prestem atenção, parece que não, mas a gente perde um montão de tempo organizando esse tipo de coisa. Então, para mim, foram essas 2 coisas, mas claro, cada pessoa vai ter na sua vida situações diferentes. A dica é, pare e pense quais são as decisões que você toma todos os dias, ou até mais de uma vez por dia, que você pode simplificar para que tu não perca tempo com isso e aproveite esse tempo para outra coisa. Dica número 3, relacionada com o calendário. Às vezes, opa, deu um pouco de eco aí, deu? Não, agora deu. Uhum. Nada com um calendário. Colocar a agenda, ter um calendário onde a gente tem uma visão de tudo, de todas as atividades que a gente tem que fazer para aquela semana. Por exemplo, a Nanda deu um exemplo que eu achei bem legal, assim, da questão de planejar o que vai comer naquela semana, né? Aí tu vai uma vez só no supermercado. Tu consegue identificar oportunidades de consolidar algumas atividades e otimizar o tempo. Não precisa ir 4 vezes, porque não faltou mais uma coisinha. Porque tu já tem aqui planejado, já tem na tua rotina, assim. E aí, quando tu consegue ter uma visão mais ampla em relação à atividade. O vídeo da Fernanda tá travando um pouquinho. O meu. Agora travou um pouquinho também, mas já voltou. Já voltou? Tá. E aí, tem essa visão mais ampla. Tem aquele ditado que fala, né? Que não tem cabeça, tem que ter perna. A gente consegue otimizar essas questões e priorizar daí de acordo, né? A gente consegue ver as dependências das atividades e organizar um pouquinho melhor. Adorei, Fê. Obrigada até por comentar nisso, porque sem dúvida isso é uma grande parte do que eu falei, eu acabei esquecendo de mencionar. Obrigada. Porque com certeza, né, tudo que se tu tirou esse número de decisões que tu tem que tomar na semana, isso também às vezes acaba sendo relacionado com outras decisões, como por exemplo, ir ao mercado, que horas tu vai, como tu vai, enfim. Então, bem legal. A próxima dica, gurias, tá também alinhada a tudo isso, é a questão de tu saber quanto tempo você leva para cada atividade. Isso é uma coisa, assim, que é um pouquinho trabalhoso no início, tá? Porque, né, principalmente para quem não tem muita noção de nenhuma das atividades, o tempo que leva, mas ajuda demais, tá? Então, por exemplo, para mim, assim, isso é uma coisa que eu realmente pratico na minha vida. Se tu me perguntassem quanto tempo leva para secar o cabelo, eu sei te dizer. Quanto tempo eu preciso para maquiagem, eu sei te dizer. Quanto tempo eu preciso para fazer um bolo, quanto tempo eu preciso para tudo. Eu sei tudo esses tempos. Claro, eu parei para pensar e analisar isso. Por quê? Porque a partir daí eu consigo, de fato, fazer um calendário organizado e que eu vá conseguir cumprir depois. Porque não adianta também a gente se organizar e pensar assim, não, em 1 hora eu consigo fazer isso. E na verdade tu não consegue, aí tu atrasa todo o resto, aí tu te perde, a tua produtividade no fim acaba até piorando, né? Então, isso para mim é essencial e também por aquela outra questão que a gente comentou na outra live, que quando tu sabe quanto tempo tu precisa para as coisas, para cada atividade, 2 coisas. Uma, tu consegue ver onde tu consegue melhorar esse tempo, né, e fazer o mais eficiente possível.
e dessa atividade mais eficiente possível. E a segunda coisa é que tu consegue encaixar coisas nas brechinhas que aparecem na tua agenda, né? Então, por exemplo, assim, até para coisas bestas do dia a dia, assim, que foi um exemplo que eu usei aquele outro dia, eu sei o que eu posso fazer enquanto meu bolo tá assando, né? Eu sei que eu posso fazer enquanto, enfim, enquanto meu vídeo tá uploading, sabe? Eu consigo saber isso, mas por que eu consigo encaixar? Porque eu sei que eu consigo fazer em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos. Então, essa é a minha próxima dica, acho super, super importante. Demanda um pouquinho de tempo, mas vale muito a pena, gurias. E é uma vez, né? Não faz assim esse mapeamento, digamos assim. Porque isso é válido para as atividades que são mais rotineiras, né? E depois a gente vai colhendo. Travou. Tem de novo? Oi? Fê, tu me escuta? Eu te escuto. Agora tu voltou, tava travando. Eu entendi só até onde tu falou que as coisas que são rotineiras e aí começou a ficar robótico. Não sei. Não sei se é o tempo aqui que tá chovendo ou o quê, mas travou. Não, o que eu tava dizendo, Nanda, é assim que às vezes a gente mapeia isso para essas atividades que são mais rotineiras e semana, e depois a gente começa a colher os benefícios, digamos. Isso. Porque daí a gente sabe onde a gente consegue encaixar melhor, né? Isso, com certeza, Fê. E como tu falou, assim, demanda um pouquinho de tempo, claro, né, pra tu poder parar e pensar sobre isso, mas não é muito. Uma semana tu consegue, porque o tempo vai ser sempre o mesmo, né? Então não precisa te preocupar com isso. E a outra coisa que eu achei que eu tinha esquecido de mencionar, que eu acho interessante, é que isso não se aplica só para as coisas da nossa rotina, mas para as coisas de trabalho também, sabe? Por exemplo, eu trabalho com eventos, né, pro Chip, principalmente. E para mim é super importante saber, assim, se eu vou fazer um arco de balão, eu preciso saber quanto tempo tu precisa para aquilo, sabe? Se eu para montar aquilo, eu preciso saber quanto tempo eu preciso para cada aula de uma palestra, de um painel, né? Então, assim, surpreendentemente ou não, eu já tive bastante experiência assim com terceiros, né? Com o pessoal que prestava serviço, que eu precisava saber, olha, quanto tempo tu precisa para isso? E a pessoa não sabia, sabe? Então, assim, é bem. Acho que é muito válido para o nosso trabalho também, né? Independente do trabalho, saber quanto tempo tu leva para cada uma das tuas atividades. Certo. Dica número 5, a gente chamou aqui de batching, né? Que é essa questão de consolidar algumas tarefas. E robótica de novo? Ficou, Fê? Eu não sei o que está acontecendo. Voltou, agora voltou. Tá. A questão de consolidar algumas tarefas. No sentido de assim, hoje eu vou, que nem tu deu o exemplo naquele dia da fotografia, né? Hoje eu vou editar fotos. Então eu vou tirar amanhã para editar fotos. Eu não vou editar fotos, ir lá no cliente, voltar a editar, porque daí a gente perde o flow das atividades, né? Nós, mulheres, a gente tende a ser multitask. Tem estudos que mostram que essa questão de ser multitask é um pouquinho de cada coisa. E existe tempo para a gente dar o foco em relação às atividades. Então, para algumas coisas, a gente até consegue fazer uma perda, digamos assim, menor. Mas para outras, que são atividades que têm bastante concentração, fica mais complicado. Outro exemplo, eu tenho que sair, tenho que ir lá, enfim, fazer algumas coisas. Para se planejar para a semana, fazer todas aquelas coisas que tu tem que ir no shopping no mesmo dia, para não ter que ir no shopping 3, 4 e aí ir consolidando e colocando. Foi a dica número 3. Fê, falhou de novo. Tu tá com teu fone, Fê? Não, peraí que eu vou pegar. Tá, vamos ver se funciona melhor. Continuando, enquanto a Fê pega o fone dela, essa é uma. Continuando a questão do betting, né? Isso pra mim, assim, também é algo que eu super pratico, principalmente como você estava falando do exemplo da fotografia, né? Porque a gente tem essa questão de ter o flow. Eu vou só repetir porque realmente falhou quando a Fê falou sobre isso. E estudos mostram, assim, até eu não tenho o número exato aqui comigo, mas eu até comentei com a Fê outro dia que eu estava lendo um artigo que dizia que a gente produz cerca de mais de 400% quando tu pratica o betting, né? Em termos de aprendizado também, acho que é coisa de 200% a mais quando a gente consegue ter essa concentração que a Fer estava falando.
Então, realmente, a gente não perder esse momentum, né, das coisas que a gente está fazendo, é impressionante, assim, o poder disso, sabe? Então, essa era a dica aí, né, Fê? Mais alguma coisinha que tu queria adicionar ou podemos partir para a próxima? Não, é só essa questão. Tá me escutando agora? Agora tô. Aham. Era só essa questão mesmo assim do multitasking, porque tem algumas atividades que a gente consegue lidar, mas tem algumas que não, que realmente exigem mais concentração. Isso aí. E a outra questão também só para finalizar essa questão de betting, uma analogia que eu achei interessante é a gente pensar assim, quando a gente vai colocar roupa na máquina, né? A gente não lava assim uma pecinha por vez, né? Demandaria muita energia, não só nossa, quanto da máquina também. Mas enfim, demoraria muito tempo. Então é isso que a gente quer dizer assim com betting, né? Tu pega todas as roupas e joga tudo junto na lavadora, enfim, e acaba que tu ganha muito tempo com isso. Tá, posso ir para a próxima dica, Fê? Pode, dica 6. Tá, então a próxima é um pouco alinhado, assim, na verdade, com o betting, mas no sentido de que agora a gente está pensando em atividades que demandam muitas horas, né? Então a dica é diversificar essas atividades. Os exemplos que a gente tinha aqui, né? A questão, por exemplo, de tu precisar estudar por longas horas, né? Então, quando tu precisa fazer uma coisa assim, né, que é diferente do bet, né? O bet a gente tá falando de atividades meio que são praticamente curtas, né? Ah, ler os e-mails, editar aquela sessão de fotos, enfim, elas são curtas. Quando a gente tá falando de atividades que tu precisa passar um dia fazendo, né? 8, 9 horas do teu dia, é quando a gente precisa diversificar essa atividade, porque senão o nosso cérebro cansa e a nossa produtividade cai significativamente. Então, uma dica que a gente teria aqui era que, por exemplo, se tu for te exercitar, né, durante o teu dia, né, as tuas atividades, dentre elas, te exercitar ou fazer alguma outra coisa, enfim, na casa, enfim, o que estiver fazendo, principalmente agora, né, que tá todo mundo em casa, de home office, tentar quebrar essas 9 horas em 4 horas e meia, parar, dar essa esvaziada na cabeça e voltar, porque realmente faz muita, muita, muita diferença. Como já dizia o Chaves, né, para evitar a fadiga. Principalmente coisas de leitura, né, Fê? Tu lê bastante, acho que tu pode falar até mais que isso do que eu, assim, mas eu acho que faz. Nossa, nosso cérebro parece que chega uma hora que a gente não raciocina mais, né? Sim. Podemos passar para a próxima? Bora lá. Nanda, se eu cortar, tu me fala, tá? Que daí eu paro de falar e tu assume aqui. Tá, pode Dica deixar. número 7. Delegar. E delegar sem culpa. A gente tem que saber o que, que realmente a gente pode delegar, o que a gente precisa delegar e por que, que a gente, no fundo, a gente sabe que a gente tem que delegar algumas coisas e por que, que a gente não delega. Tem a questão de controle, né? A gente quer manter o controle das coisas. E nem tudo vai ser sempre do jeito que a gente quer. Essa sensação de ter o controle absoluto, ela é uma ilusão na realidade, né? Não existe. A gente sabe que a gente não tem o controle de tudo. Então, a gente tem que identificar exatamente assim, quais são as atividades que são core, que fazem parte do core, que são super importantes para nós de alguma forma, e o que não for, delegar sem culpa. E aí a gente vai conseguir. Porque cada vez que a gente diz sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para várias outras. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de delegar, a gente vai conseguir colocar o foco em coisas que realmente são importantes e que fazem a diferença para nós. Isso aí, Fê. Eu adoro essa, inclusive, porque eu particularmente tinha muita dificuldade em delegar. Porque muitas vezes a gente quer, né, e de novo, se trazendo, né, as coisas para minha realidade de mãe, né? Mãe tem muita dificuldade com isso, no geral, a gente tem, né? Então, assim, minha dica também, né, dentro disso, para as mães que estão nos assistindo, é poder confiar nas pessoas, assim, né? Porque mãe tem essa dificuldade, no geral a gente tem, não é todo mundo, no geral a gente tem. Mas a gente tem que aprender a confiar e entregar realmente, né, algumas tarefas, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Não adianta. E delegar não significa abandonar, significa que outra pessoa também vai poder fazer aquela atividade e tu vai ter um tempo para supervisionar, no seu caso, né, esse exemplo de mãe que tu teve. Eu, como gerente de projetos, tem muitas atividades que a minha equipe realiza e nós desenvolvemos mecanismos que a gente consegue ter o controle, porque às vezes tu delega a responsabilidade de executar aquilo, mas o accountability, digamos assim, é teu ainda. Então, tu precisa controlar, acompanhar aquilo. Só que o tempo investido vai ser um pouco menor.
Então, tu consegue fazer aquilo, garantir que aquilo seja feito, digamos assim, e dedicar o teu tempo para fazer coisas que sejam mais, que agreguem mais valor, que façam mais sentido para ti. Adorei, Fê. Eu vou até trazer só, assim, ainda nessa conversa dessa mesma dica. Eu concordo plenamente contigo, principalmente em questões onde o cliente falou, né? Apesar de outras pessoas estarem executando, a responsabilidade ainda é tua, né? Mas trazendo um pouquinho, assim, Uhum. para a realidade que a gente está até agora, assim, né? Todo mundo trabalhando de casa, quem tem família e tudo mais. Eu acho que também tem aquelas coisas, gurias, que dá pra gente delegar, assim, ó, total, sabe? E acho que uma delas é isso, assim, sabe? Falo porque eu acho que é uma coisa que muita gente vai como que fala, se identificar, sabe, Fê? Por exemplo, assim, tu pediu, eu lembro, assim, de pedir pro meu esposo fazer alguma coisa e depois eu checar, sabe? Então, assim, a gente tem que também, tem coisas que a gente tem que let go, sabe? Deixar o perfecção de lado porque senão a gente também tá sempre assim, com o pezinho ali, sabe? Então tem coisas que a gente pode, ou se que Uhum. nem acho que um exemplo que tu deu até, que a gente não comentou aqui, é que quando, sei lá, se tu tem a opção de ter para limpar a tua casa, né? E tu, ao invés de tu fazer, delega, né? Contrata alguém e relaxa, sabe? Então, bem legal isso, assim, acho que é uma que a gente podia falar bastante. Claro, não vamos mais, mas assim, poderia falar muito sobre isso, porque é algo bem difícil de praticar, né? De pôr em prática. Mas é preciso, É, preciso. exato. E aí tu acaba, porque aquilo faz parte da tua rotina, né? Então, assim, tu let it go, mas tu consegue ter um controle ainda sobre aquilo. Porque tu vai, que nem esse tempo da faxineira, tu vai estar na tua casa, tu vai ver se aquilo tá limpo, se não tá. Mas tu não vai mais ter aquele peso, aquela responsabilidade e nem investir o tempo, né? Nisso. Isso aí, adorei. Ô, Fê, deixa eu te falar, eu acho que nós tínhamos 7 dicas no fim, né? Eu falei 8 no início, mas acho que são 7. Não tem mais. Falha de programação, gente. É verdade, são 7. Tem a Então, outra era as coisas de era os tirar as coisas necessárias. São isso. 7 dicas. Então Tá tá, certo. 7. Bom, e assim, uma coisa, Ana, antes da gente fechar, que a gente tinha meta de fazer essa live, né? De durar em torno de 30 minutos. A gente tá com essa meta de fazer coisas assim mais curtas e mais diretas, ao ponto. Eu queria reforçar assim essa mensagem que essas 7 dicas, não 8, são coisas que funcionam para nós. Não necessariamente se aplica para todo mundo. Então, assim, é uma coisa bem interessante esse negócio de compartilhar coisas, porque às vezes parece que eu tenho sentido assim que a gente chega e recebe coisas assim, mude sua vida seguindo essa receita de bolo. Isso não faz parte da realidade, não é a nossa pretensão, né? Quero deixar isso bem claro, assim, porque senão a gente cansa, né, de escutar esse tipo de coisa, assim. Então, só para alinhar a expectativa, assim. São coisas que funcionam para nós, são coisas que fazem parte da nossa rotina e que a gente acha que poderia agregar na vida de outras e na rotina de outras pessoas também. Com certeza, Fê, que bom que tu retomou isso. É importante, né? Porque assim, a gente não tá aqui num lugar de especialista ou de coach ou de mentoria, né? A gente tá simplesmente compartilhando, porque a gente acredita muito nisso, né? Do compartilhamento de conhecimentos e tudo mais. E como a gente comentou também no início, assim, talvez não são, essas são 7 e também assim, são minhas e da Fê, né? Então nem todas essas eu coloco em prática, nem todas essas a Fê coloca em prática. Então, daqui a pouco vocês conseguem adaptar uma ou duas na vida de vocês que já vai dar um baita resultado, né? Então, essa é o nosso ideal, poder ajudar, poder colaborar e compartilhar o que funciona pra gente com vocês. Certo. E, De repente a gente pode fazer até um post assim com as dicas, assim, só com os tópicos e sim, deixar lá no deixa eu só perfil do Chi. fazer umas mensagenzinhas, deixa eu só olhar aqui rapidinho, já que a gente tá com. A gente conseguiu manter a nossa meta de tempo. Deixa eu ver aqui. Acredito que agora, com toda a situação, o tempo tem que ser bem gerenciado, né? Sim, muito. E eu acho que justamente essa questão da gente estar fora do que a gente está acostumado, né? Fora da rotina que a gente está acostumado, né, gurias? Então, é muita novidade. Eu sempre acabo trazendo essa questão para a família, para a mãe, não sei o quê, porque, claro, uma, porque é a minha realidade, mas outra porque porque eu acho que é uma. A gente foi bem afetado, assim, em termos de mudanças com toda essa quarentena, né? Tu imagina as crianças em casa, né? Pai e mãe que talvez trabalhavam fora, agora estão os dois em casa, tendo que dividir tempo que não precisava antes. Muita gente que
tinha antes ajuda, não tem mais. Então, assim, eu acho que é um momento bem interessante, como acho que a Camila que colocou, concordo plenamente, assim, é um tempo que cada vez mais a gente está precisando cuidar de cada minuto que a gente tem, né? Deixa eu ver que tem mais uma aqui, Fê. Peraí, deixa eu achar aqui. Ai, gurias. Peraí. Peraí. Ah, aqui. Ah, Camila, o tempo é precioso mesmo, ainda mais nesse tempo. É isso aí, né? É isso aí. É muito precioso, gurias. É o nosso maior asset. Como é que fala, Fê, em português aí? Asset. Nosso maior... Desculpa, gurias, eu esqueço às vezes. É nosso Mas maior bem. nosso maior bem, nosso bem mais precioso. É isso aí. Tá bom. Gurias, obrigada, tá? Eu não sei se tem mais algum comentário pra gente, mas se não, assim, eu particularmente queria agradecer a participação de vocês. Queria também pedir o apoio de vocês que puderem compartilhar o perfil. Esse perfil é um perfil novo, né, do Xi. A gente acabou de estar levando o Xi para o Brasil, então é algo bem novo, enfim. Puderem compartilhar com as amigas, com as primas, com as tias, com as mães. A gente agradece. Certo. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Até mais. Até a próxima. Até. Tchau, Até a tchau. próxima.